Infelizmente, The Expanse chegou ao seu fim, após 6 temporadas espetaculares, e esse último episódio, que foi sensacional, trouxe muitas questões importantes, e é exatamente isso que vamos ver agora mesmo. Então, se você ficou curioso, é só ficar comigo nesse vídeo, depois da vinheta. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Frederico. Então, galera, infelizmente aí após 6 temporadas, a série The Expanse do Amazon Prime Video chegou ao seu final. No, God! No, God, please, no! Uma série espetacular, uma das maiores séries de ficção de todos os tempos. Muito legal, né? Bate até uma tristeza quando a gente vê ali a abertura, né? Porque a gente acaba se acostumando demais, né? Não importa qual seja a série. E The Expanse aí deixou sua história, né? Na ficção científica, porque a série é maravilhosa, tem muita coisa boa. E agora chegou ao seu fim, numa temporada aí de 6 episódios. Nós acompanhamos aí durante esse tempo todo a saga de Holden, Amos, Naomi e Alex, né? E a gente pode botar aí ainda a Bob, a Camina, a Vassalara, ou seja, muitos personagens aí bem interessantes. Esse último episódio, ele deixou questões em aberto, trouxe outras também muito importantes, né? E você deve estar fazendo aquela pergunta, e afinal, vai continuar ou não? Isso a gente ainda não sabe, por enquanto não tem nada confirmado, mas a gente torce muito. Se não for possível uma nova temporada, que seja um filme para encerrar aí a saga de The Expanse. Eu gostei muito desse último episódio, né? Só fiquei ali um pouco decepcionado, né, com a batalha contra o Marco Inaros. Eu esperava muito mais, mas se a gente ver todo o contexto, até que faz bastante sentido. Foi um episódio ali, de certa forma, bem triste, né, bem nostálgico para quem acompanhar a série, mas no geral foi outro episódio. Os efeitos especiais estiveram maravilhosos nesse último episódio, muita coisa. Eles devem ter investido bastante dinheiro. E foi muito legal, galera. O último episódio foi espetacular. Foi uma despedida digna. Mas lógico, a gente sempre quer ver mais. Talvez é uma coisa que a gente pode sentir um pouquinho. É que talvez a série, ou melhor, a temporada, tenha terminado um pouco rápido demais, né? São só 6 episódios. Então, por mais que eles estiquem, sempre acaba faltando alguma coisa. E foi exatamente o que aconteceu agora. Mas vamos lá debater aí os pontos importantes. Primeiro aí que deixou aquele gostinho de quero mais foi o futuro de Laconia, né? Que parece que vai ser muito importante para o futuro da série. Então nós vemos ali a Kara, né? Aquela menininha que ressuscita seu irmão através de umas criaturas estranhas, né? Que estão ali presentes. E a gente descobre que o irmão dela está ligado agora à protomolécula. Então ele fica ali mais avançado, ele ganha habilidades. Inclusive, ele fica mais avançado do que aquelas experiências que a gente viu lá atrás com a Julie Mal, né? E deixou isso tudo em aberto para o futuro. Outra coisa aí que ficou bastante aberta foi a questão do Duarte, né? Lá o general de Marte, que ele estava arquitetando todo um plano esse tempo todo. Então, não só com a Laconia, mas também aquela nave imensa ali, né? Não sei se é movida, a gente não sabe se é movida a protomolécula, mas é ligada a ela, né? Então eles podem aí se tornar uma grande força e serem os grandes vilões de uma próxima temporada, ou até mesmo, quem sabe, um filme, né? E é uma pena, né? Porque a gente fica com aquela curiosidade, né? E a nave, o que ela faz, qual é o seu armamento, e o Duarte, o que ele vai fazer a partir de agora, né? Inclusive nos livros, ele faz experimentos com a Kara e seu irmão, né? A gente não chega a ver isso na série. E o futuro como um todo do planeta Laconia, né? Que pode se tornar aí uma superpotência. Nesse episódio final, outra coisa que foi extremamente importante foi uma espécie de corrida pelo portal, né? Nós tínhamos ali a Marinha Livre do Marco Inaros contra a frota de uma união entre Terra, Marte e alguns Belters, né? Então, quem chegasse primeiro ia conseguir vencer a corrida, né? Imagina só, se o Marco chegasse,
ele ia se tornar ali uma fortaleza, ninguém ia passar e a Terra ia sofrer bastante, né? E por outro lado, se a Frota Unida chegasse antes, né, eles assim poderiam derrotar o Marco e Naros e impedir os seus planos. E aí, o plano foi bastante elaborado, né, para eles conseguirem ali pegar o domínio dos anéis, né? Nós vemos aquele cargueiro que derruba vários pods, né, que tinham soldados escondidos. Inclusive, ó, no vídeo aqui em cima, eu falei, né, sobre os easter eggs que tiveram justamente nessa parte da tropa avançada, né? Então eles tinham que tomar aquele canhão, que seria muito importante, até mesmo para usar contra o Marco e Naros. Mas aí acaba que não dá muito certo, né? Eles têm que se defender. Afinal, eles estavam levando ali uma surra muito grande e o canhão acaba destruído. Mas no fim, acabou não fazendo aí tanta diferença. Mas essa parte da Batalha do Anel foi muito legal e muito bem feita. Uma das coisas mais legais desse último episódio, né, foi a batalha contra o Marco e Naros. Foi muito boa, muito legal. Ele foi extremamente inteligente em se esconder, né, enquanto o pessoal lá, Terra-Marte, estava achando que estava combatendo de fato ele e sua nave Pela. Na verdade, ele estava escondido em outro lugar. Então ele tem aquela batalha contra a Kamina Drummer, né? Ela acaba sendo derrotada, mas foi muito interessante, né? Porque ela não ia conseguir receber ajuda, já que o pessoal ali, Terra-Marte, estava muito distante para chegar. Então foi muito legal isso. Até que a Nagata, ou melhor, a Naomi Nagata, ela tem uma ideia genial, que era usar justamente as entidades do Anel para combater o Marcos, já que eles tinham perdido aquela vantagem do canhão, né? Eles não podiam mais usar ele. Então ela tem essa ideia brilhante. O Holden ali fica um pouco meio ressabiado, né? Porque ele tinha uma conexão muito grande com as entidades do Anel. E a gente sabia também, né, que quando ali o pessoal atravessasse o Anel, se o nível de massa, energia e outras características fosse acima de um limite, as entidades acordariam e pegariam essa nave. E é justamente o que acontece com o Marco e Naros. Eu até queria uma batalha mais legal, um final diferente para ele, mas a gente, quando vê todo o episódio, a gente entende o contexto e foi muito legal o Marco aí ser engolido pelas entidades. Como eu falei antes, né, o Holden ele fica ali meio ressabiado quanto a acordar essas entidades, né, por causa da conexão dele. Ele sabia que se elas acordassem, o bicho poderia pegar, né? Então a gente entende esse pé atrás que ele acaba ficando. Mas por outro lado, né, a gente vê uma coisa bastante interessante também, que é o Duarte, né, general. Ele acaba traindo o Marco, né, o Marco crente, que ele ofereceu algum tipo de ajuda, ia pegar aquela nave de protomolécula e ajudar. Ele diz que não. Inclusive, ele diz que tinha deuses para matar, né? E a gente imagina que esses deuses seriam justamente as entidades do Anel, né? Já que tem toda uma história entre eles e a protomolécula. E fica aquela pergunta, né? As entidades vão acordar, ok, mas quem vai acordar? A humanidade ou Laconia? E aí depois que passa a batalha, passa a guerra, nós vemos aquele momento Star Trek, de união entre os povos, Terra, Marte e os Belters. E eles acabam fundando ali a União de Transporte, depois de muito debate, muita conversa. E o Holden acaba sendo a melhor escolha para ser presidente. O que faz todo sentido, já que ele sempre foi neutro e amigo de todo mundo, né? Ele nunca tomava um lado, ele sempre ponderava as coisas. E aí, a primeira grande surpresa dele, ao assumir esse posto, é colocar a Drummer de vice-presidente e, na sequência, uma surpresa maior ainda, que é renunciar e deixar a Drummer como presidente. O que não agrada ali o pessoal da Terra, mas acaba fazendo bastante sentido, porque os internos jamais escolheriam uma Belter para ser presidente. E uma Belter tinha que ser a presidente, para eles se sentirem representados. Afinal, eles sempre ficaram à margem de todo esse processo. Então, fez todo sentido essa decisão do Holden, e agora a gente pode falar aí que os Belters estão representados, então eles estão tranquilos e orgulhosos, né, de como aconteceu tudo isso, e por outro lado, a Terra e Marte finalmente estão seguros. Afinal, se não fosse desse estilo, quem sabe não poderia aparecer um novo Marco e Naros e começar
tudo de novo? Talvez aí a grande pergunta, agora que terminou The Expanse, seja qual o futuro da Rocinante, né? Agora eles ficaram novamente independentes. Como eles mesmos disseram, né? Será que eles iriam proteger naves contra piratas lá na região do Anel? Será que eles prestariam consultoria para alguma colônia, né? Isso a gente não sabe. Mas aí a gente pode debater algumas coisas interessantes que aconteceram, né? Nós tivemos aí 2 pessoas que finalmente foram aceitas como tripulantes. Nós temos ali a Peaches, né? Que a gente descobre que ela só tinha 5 anos de vida, mas até mesmo talvez por ser aceita na tripulação, ela estava bastante feliz. Ela acaba não comentando com ninguém, e é a nova mecânica da nave. E temos aí a Bob Draper, né, finalmente aí assumindo como piloto da Rocinante, depois da morte do Alex, né, o que foi bem legal e fez bastante sentido, e mantendo aí também um pouquinho da tradição da Rocinante ter sempre um piloto de Marte. Uma coisa bem interessante também que aconteceu, não somente na temporada final, mas nessa 6ª temporada como um todo, né, foi a relação do Philip com seu pai, o Marco Inaros, e com a Naomi Nagata, né? A princípio ele estava totalmente comprometido com seu pai, com os valores dele. Mas aí no penúltimo episódio, ele acaba enxergando de fato quem seu pai é. Ou seja, o Marco Inaros não estava nem aí para Beltas, nem para ninguém. Ele queria ali cumprir sua missão e ser o cara, né? Tanto que ele implanta aquelas bombas lá na estação e não liga. E é aí que o Philip acaba sacando, ou melhor, enxergando quem seu pai é de fato. Então, antes da Pela ali sofrer o seu destino final, ele acaba fugindo. E aí nós vemos ele colocando ali o nome no painel como Philip Nagata. Ou seja, finalmente ele enxergou que sua mãe e seus valores estavam de fato certos, e não de seu pai, o Marco Inaros. E é um pouquinho diferente do que acontece nos livros, já que lá, né, na verdade, ele acaba se escondendo numa estação. Seu pai, Marco Inaros, ordena que ele retornasse, ele concorda, mas aí ele acaba fugindo de novo, indo trabalhar justamente com o nome da sua mãe. Ou seja, diferente, mas até que ficou um pouco parecido. E aí, quando chegam os créditos finais, né, a gente fica com aquela sensação de tristeza, uma série que está se despedindo, mas mesmo assim, as cenas de crédito deixaram aí uma pontinha bastante interessante, né, já que ela acaba, a gente vê aquela figura do anel bem diferente. Nós vemos ali ela ficando um pouco vermelha, ou seja, um indicativo de que as entidades do anel podem estar de fato acordando, como Holden temia. E também ali vemos um vislumbre, né, daquela grande nave de protomolécula, né? Nós vemos ali só um pouquinho dela, mas também pode ser um indicativo de que essa batalha entre as entidades e a protomolécula, que já aconteceu há muito tempo atrás, pode finalmente estar acontecendo de novo. É lógico, né? A gente não tem confirmação de uma nova temporada, nem de um filme, apesar de que esse, né, no caso do filme, faz todo sentido e seria bem legal, né, um filme ali de 2 horas, como vai acontecer, por exemplo, com O Último Reino, que teremos a 5ª temporada esse ano na Netflix, né, e depois vamos ter um filme justamente para encerrar. Quem sabe The Expanse não pode acontecer a mesma coisa, e seria muito legal, né, porque deixou aí muitas questões em aberto, e seria bem legal a gente ver essa coisa da protomolécula contra as entidades. E lógico, né, acima de tudo isso, a volta da Rocinante e sua fantástica tripulação. Galera, não esquece de curtir esse vídeo, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante, galera. Vai ajudar o canal a crescer. Aproveita, já ativa o sininho, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Valeu, galera, e vejo você no próximo vídeo.